Bem-vindo ao canal Sandro Gonçalves, e neste vídeo a gente vai estudar a Lei 8666, Lei das Licitações Públicas, que regulamenta o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Seção 1 dos Princípios. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações, no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de um vínculo e estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Parágrafo 1º. É vedado aos agentes públicos, inciso 1, admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos parágrafos 5 a 12 deste artigo e no artigo 3º da Lei 8.248. Inciso 2º. Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere à moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no artigo 3º da Lei 8.248. Parágrafo 2º. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços. Inciso 2º. Produzidos no país. Inciso 3º. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras. Inciso 4º. Produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Inciso 5. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 3º. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até que a respectiva abertura. Nos processos de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para, inciso 1, produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras e, inciso 2,
bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo 6º. A margem de preferência de que trata o parágrafo 5º será estabelecida com base em estudos revistos periodicamente em prazo não superior a 5 anos, que levem em consideração: inciso 1, geração de emprego e renda; inciso 2, efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais; inciso 3, desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país; inciso 4, custo adicional dos produtos e serviços; e inciso 5, em suas revisões, análise retrospectiva de resultados. Parágrafo 7º. Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela prevista no parágrafo 5º. Parágrafo 8º. As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços a que se referem os parágrafos 5 e 7 serão definidas pelo Poder Executivo Federal, não podendo a soma delas ultrapassar montante de 25% sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros. Parágrafo 9. As disposições contidas nos parágrafos 5 e 7 deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou prestação no país seja inferior. Inciso 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada. Inciso 2. Ao quantitativo fixado, com fundamento no parágrafo 7 do artigo 23 desta lei, quando for o caso. Parágrafo 10. A margem de preferência a que se refere o parágrafo 5 poderá ser estendida total ou parcialmente aos bens e serviços originários dos Estados partes do Mercado Comum do Sul. Parágrafo 11. Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daquelas por ela indicados, a partir do processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 12. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção ou aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico, de que trata a Lei 10.176. Parágrafo 3º. Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto nos parágrafos 5, 7, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Parágrafo 14º. As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei. Parágrafo 15. As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na legislação, quando essas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros. Artigo 4º. Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o artigo 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer esfera da administração pública. Artigo 5. Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional,
ressalvado o disposto no artigo 42 desta lei, devendo cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer para cada fonte diferenciada de recursos a estrita ordem cronológica das datas das suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente devidamente publicada. Parágrafo 1º. Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato convocatório e que lhes preservem o valor. Parágrafo 2º. A correção de que trata o parágrafo anterior, cujo pagamento será feito junto com o principal, correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderem aos créditos a que se referem. Parágrafo 3º. Observado o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso 2º do artigo 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único, deverão ser efetuados no prazo de 5 dias úteis, contados da apresentação da fatura. Artigo 5-A. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da lei. Seção 2 das definições. Artigo 6º. Para os fins desta lei, considera-se: inciso 1. Obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta. Inciso 2. Serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalho técnicos profissionais. Inciso 3º. Compra, toda aquisição remunerada de bens ou fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Inciso 4. Alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. Inciso 5. Obras, serviços e compras de grande vulto, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na alínea C do inciso 1 do artigo 23 desta lei. Inciso 6. Seguro-garantia, o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Inciso 7. Execução direta, a que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Inciso 8. Execução indireta, a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sobre qualquer dos seguintes regimes. Alínea A. Empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Alínea B. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Alínea D. Tarefa, quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. Alínea E. Empreitada integral, quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para a sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional, e com características adequadas às finalidades para que foi contratada. Inciso 9. Projeto básico, conjunto de elementos necessários e suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto de licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Alínea A. Desenvolvimento da solução escolhida,
de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza. A linha B, soluções técnicas globais e localizadas suficientemente detalhadas de forma a minimizar a necessidade de formulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo, de realização das obras e montagem. A linha C, identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurarem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar a caráter competitivo para sua execução. A linha D, informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para sua execução. A linha E, subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão de obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. A linha F, orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Inciso 10. Projeto executivo. O conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Inciso 11. Administração pública. Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Inciso 12. Administração, órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Inciso 13. Imprensa oficial. Veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e para os Estados o Diário Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. Inciso 14. Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. Inciso 15. Contratado, pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Comissão. Comissão permanente ou especial criada pela administração com a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Inciso 17. Produtos manufaturados nacionais, produtos manufaturados produzidos no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 18. Serviços nacionais. Serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Inciso 19. Sistema de tecnologia da informação e comunicação estratégicos, bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados a informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Inciso 20. Produtos para pesquisa e desenvolvimento, bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento da tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em projeto de pesquisa, aprovados pela instituição contratante. Seção 3 das obras e serviços. Artigo 7º. As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência: Inciso 1. Projeto básico. Inciso 2. Projeto executivo. Inciso 3. Execução das obras e serviços. Parágrafo 1º. A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida de conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores à exceção do projeto executivo, o qual poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado pela administração. Parágrafo 2º. As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando, inciso 1, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente
e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitativo. Inciso 2. Existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. Inciso 3. Houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. Inciso 4. O produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no plano plurianual de que trata o artigo 165 da Constituição Federal, quando for o caso. Parágrafo 3º. É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução, qualquer que sejam a sua origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação específica. Parágrafo 4º. É vedada ainda a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento de materiais e serviços, sem previsão de quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto básico ou executivo. Parágrafo 5º. É vedada a realização da licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas características, especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Parágrafo 6º. A infringência do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 7º. Não será ainda computado como o valor da obra ou serviço para fins de julgamento das propostas de preços, atualização monetária das obrigações de pagamento, desde a data final de cada período de aferição até o respectivo pagamento, que será calculada pelos mesmos critérios estabelecidos obrigatoriamente no ato convocatório. Parágrafo 8º. Qualquer cidadão poderá requerer à administração pública os quantitativos das obras e preços unitários de determinada obra executada. Parágrafo 9º. O disposto nesse artigo aplica-se também, no que couber, aos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitação. Artigo 8º. A execução das obras e dos serviços deve programar-se sempre em sua totalidade, previstos seus custos atual e final e considerado os prazos de sua execução. Parágrafo único. É proibido o retardamento imotivado da execução da obra ou serviço, ou de suas parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira ou comprovado motivo de ordem técnica, justificado em despacho circunstanciado da autoridade a que se refere o artigo 26 desta lei. Artigo 9º. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários. Inciso 1. O autor do projeto básico, o executivo, pessoa física ou jurídica. Inciso 2. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico, o executivo, ou do qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% do capital, com direito ao voto do controlador, responsável técnico ou subcontratado. Inciso 3. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. Parágrafo 1º. É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa que se refere ao inciso 2 deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão e gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua a elaboração de projeto executivo como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela administração. Parágrafo 3º. Considera-se participante indireta, para fins do disposto neste artigo,
a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários. Parágrafo 4º. Do disposto no parágrafo anterior, aplica-se os membros da comissão de licitação. Artigo 10. As obras e serviços poderão ser executados das seguintes formas. Inciso 1. Execução direta. Inciso 2. Execução indireta nas seguintes regimes. A linha A. Empreitada por preço global. Empreitada por preço unitário. Tarefa. Empreitada integral. Artigo 11. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados por tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Artigo 12. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços considerados principalmente os seguintes requisitos. Inciso 1. Segurança. 2. Funcionalidade e adequação do interesse público. 3. Economia na execução, conservação e operação. 4. Possibilidade de emprego de mão de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes no local para execução, conservação e operação. Inciso 5. Facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do serviço. Inciso 6. Adoção de normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho adequadas. Inciso 7. Impacto ambiental. Seção 4. Dos serviços técnicos e profissionais especializados. Artigo 13. Para fins dessa lei, considera-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a 1. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos do executivo. 2. Pareceres, perícias e avaliações em geral. 3. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras e tributárias. 4. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. 5. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. 6. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. 7. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º. Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, os contratos para prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverão preferencialmente ser celebrados mediante a realização de concurso, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração. Parágrafo 2º. Aos serviços técnicos previsto neste artigo, aplica-se no que couber o disposto no artigo 111 desta lei. Parágrafo 3º. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou como elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. Seção 5 das compras. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que possível, deverão: Inciso 1. Atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observada, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Inciso 2. Ser processadas através do sistema de registro de preços. Inciso 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. Inciso 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. Inciso 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 1º. O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente,
para orientação da administração na imprensa oficial. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto, atendidas peculiaridades regionais, observada as seguintes condições. Inciso 1. Seleção feita mediante concorrência. Inciso 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização de preços registrados. Inciso 3. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em qualquer das condições. Parágrafo 5º. O sistema de controle originado no quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Qualquer cidadão é parte legítima para pugnar preço constante do quadro geral em razão da compatibilidade desse com o preço vigente no mercado. Parágrafo 7º. Nas compras deverão ser observadas ainda: inciso 1. Especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação de marca. Inciso 2. Definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação. Inciso 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8º. O recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 membros. Artigo 16. Será dada publicidade mensalmente em órgão de divulgação oficial ou em quadro de aviso de amplo acesso público a relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado e seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos casos de dispensa de licitação previsto no inciso 9 do artigo 24. Seção 6 das alienações. Artigo 117. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta, entidades autárquicas e fundacionais, e para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: dação em pagamento, doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade de administração pública, de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alíneas F, H e I. A linha C. Permuta por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso 10 do artigo 24 dessa lei, da investidura. A linha E. Venda a outro órgão ou entidade de administração pública de qualquer esfera do governo. A linha F. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social, desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha G. Procedimentos de legitimação de posse de que trata o artigo 29 da Lei 6.383, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da administração pública, em cuja competência legal inclua-se tal atribuição. A linha H. Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis, de uso comercial, de âmbito local com área de até 250 metros quadrados, e inseridos no âmbito de programas de regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da administração pública. A linha I, alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da União, do INCRA, onde incidam ocupações até o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei 11.952, para fim de regularização fundiária, atendido os requisitos legais. Inciso 2. Quando móveis dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos. Linha A. Doação, permitida exclusivamente para fins e uso do interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação. Linha B. Permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da administração pública. A linha C. Venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica. A linha D. Venda de títulos na forma da legislação pertinente. A linha E. Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades de administração pública, em virtude de suas finalidades. A linha F. Venda de materiais e equipamentos para órgãos ou entidades da administração pública, sem utilização previsível por quem deles dispõe. Parágrafo 1º. Os imóveis doados com base na linha B do inciso 1º deste artigo, cessada as razões que justificaram a sua doação, reverterão ao patrimônio da pessoa jurídica doadora, vedada a sua alienação pelo beneficiário. Parágrafo 2º. A administração também poderá conceder título de propriedade ou de direito real de uso de imóveis, dispensada a licitação quando o uso destinar-se. Inciso 1. A outro órgão ou entidade de administração pública, qualquer que seja a localização do imóvel. Inciso 2. A pessoa natural, que nos termos da lei, regulamento ou ato normativo do órgão competente, haja implementado os requisitos mínimos de cultura, ocupação mansa e pacífica e exploração direta sobre a área rural, observado o limite de que trata o parágrafo 1º do artigo 6º. Parágrafo 2º. As hipóteses do inciso 2 do parágrafo 2º ficam dispensadas de autorização legislativa, porém, submetem-se a seguintes condicionamentos. Inciso 1. Aplicação exclusivamente nas áreas em que a detenção por particular seja comprovadamente anterior a 1º de dezembro de 2004. Inciso 2. Submissão aos demais requisitos e impedimentos do regime legal e administrativo, da destinação e da regularização fundiária de terras públicas. Inciso 3. Vedação de concessão para hipóteses de exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de destinação de terras públicas ou nas normas legais ou administrativas de zonamento ecológico e econômico. Inciso 4. Previsão de rescisão automática da concessão dispensada notificação em caso de declaração de utilidade ou necessidade pública ou interesse social. Parágrafo 2º, B. A hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º deste artigo. Inciso 1. Só se aplica a imóvel situado na zona rural, não sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente à sua exploração, mediante atividades agropecuárias. Inciso 2. Fica limitada a área de até 15 módulos fiscais, desde que não exceda 1.500 hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas superiores a este limite. Inciso 3. Pode ser cumulada com o quantitativo de área decorrente da figura prevista na linha G do inciso 1 do caput do artigo, até o limite previsto no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. Entende-se por investidura, para fins dessa lei. Inciso 1. A alienação aos proprietários de imóveis lindeiros, de área remanescente ou resultante de obra pública. Área esta que se tornar inaproveitável isoladamente por preço nunca inferior ao da avaliação, e desde que esse não ultrapasse a 50% do valor constante da linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 2. A alienação aos legítimos possuidores diretos, ou na falta destes, ao poder público de imóveis para fins residenciais construídos em núcleos urbanos, anexos a usinas hidrelétricas, desde que
considerados dispensáveis na fase de operação dessas unidades e não integrem a categoria de bens reversíveis ao final da concessão. Parágrafo 4º. A doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, caso o donatário necessite oferecer o imóvel em garantia de financiamento, a cláusula de reversão e demais obrigações serão garantidas por hipoteca em segundo grau em favor do doador. Parágrafo 6º. Para a venda de bens móveis alienados isolada ou globalmente, em quantia não superior ao limite previsto no artigo 23, inciso 2, alínea B, desta lei, a administração poderá permitir o leilão. Artigo 18. Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação. Artigo 19. Os bens imóveis da administração pública, cuja aquisição haja derivado de procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato da autoridade competente, observada as seguintes regras. Inciso 1. Avaliação dos bens alienáveis. Inciso 2. Comprovação da necessidade ou utilidade de alienação. Inciso 3. Adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de concorrência ou leilão. Capítulo 2 da licitação. Seção 1 das modalidades, limites e dispensa. Artigo 20. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Artigo 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência no mínimo por uma vez. Inciso 1. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública federal, e ainda quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente, com recursos federais ou garantias por instituições federais. Inciso 2. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar respectivamente de licitação feita por órgão ou entidade de administração pública estadual ou municipal, ou do Distrito Federal. Inciso 3. Em jornal diário de grande circulação do Estado, e também se houver em jornal de circulação no município ou na região onde se realizada a obra, prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado, ou bem podendo ainda a administração, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. Parágrafo 1º. O aviso publicado contém a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação. Parágrafo 2º. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será 45 dias para a linha A, concurso, a linha B, concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral, ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 2, 30 dias para linha A, concorrência, nos casos não especificados na linha B, do inciso anterior. A linha B, tomada de preços, quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Inciso 3. 15 dias para tomada de preço nos casos não especificados na linha B do inciso anterior, ou leilão. Inciso 4. 5 dias úteis para convite. Parágrafo 3º. Os prazos estabelecidos no parágrafo anterior serão contados a partir da última publicação do edital, resumido ou da expedição do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. Parágrafo 4º.
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicial estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. Artigo 22. São modalidades de licitação. Inciso 1, a concorrência. Inciso 2, tomada de preços. Inciso 3, convite. Inciso 4, concurso. Inciso 5, leilão. Parágrafo 1º. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Parágrafo 3º. Convite é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados no correspondente à especialidade que manifestarem seu interesse, com descendência de 24 horas da apresentação das propostas. Parágrafo 4º. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha do trabalho técnico, científico ou artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital, publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Parágrafo 5º. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite, realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite no mínimo mais interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Parágrafo 7º. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos pelo parágrafo 3º deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. Parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31, que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação, nos termos do edital. Artigo 27. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia. A linha A. Convite. Até 150 mil. A linha B. Tomada de preços. Até 1.500.000. A linha C. Concorrência. Acima de 1.500.000. Inciso 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior. A linha A. Convite. Até 80 mil. A linha B. Tomada de preços. Até 650 mil. A linha C. Acima de 650 mil. Parágrafo 1º. As obras, serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto comprovarem técnica economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento de recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade, sem perda da economia de escala. Parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior,
A cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Parágrafo 3º. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se, nesse último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando houver fornecedor do bem ou serviço no país. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços, em qualquer caso, a concorrência. Parágrafo 5º. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza ou no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, e respectivamente nos termos deste artigo, exceto para parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Parágrafo 6º. As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecerão aos limites estabelecidos no inciso 1 deste artigo, também para suas compras e serviços em geral, desde que a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de meios operacionais bélicos pertencentes à União. Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demanda na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Parágrafo 8º. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por até 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número. Artigo 24. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia, de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza, no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Inciso 2. Para outros serviços e compras de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, e para alienações, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação, de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. Inciso 4. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Inciso 5. Quando não acudirem interessados à licitação anterior a esta, justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas nesse caso todas as condições pré-estabelecidas. Inciso 6. Quando a União tiver que interferir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento. Inciso 7. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, observado o parágrafo único
do artigo 48 desta lei e persistindo a situação, será admitida a adjudicação direta de bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços ou dos serviços. Inciso 8. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 9. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Inciso 10. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo a avaliação prévia. Inciso 11. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Inciso 12. Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia. Na contratação de instituição brasileira, incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Inciso 14. Para aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condições ofertadas forem manifestadamente vantajosas para o poder público. Artigo 15º. Para aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos da autoridade certificada, desde que compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou entidade. Inciso 16º. Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padronizados de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem como prestação de serviços de informática à pessoa jurídica de direito público interno para órgãos ou entidades que integrem a administração pública, criados para este fim específico. Inciso 17º. Para aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Inciso 18º. Nas compras ou contratações de serviços para abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios de deslocamento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder comprometer a normalidade e os propósitos das operações, e desde que seu valor não exceda ao limite previsto na linha A do inciso 2 do artigo 23 desta lei. Inciso 19. Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer de comissão instituída por decreto. Inciso 20. Na contratação de associação de portadores de deficiência física, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade por órgãos ou entidades da administração pública, para prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 21. Para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento limitada no caso de obras e serviços de engenharia a 20%, do valor de que trata a linha B do inciso 1 do caput do artigo 23.
Inciso 22. Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elétrica e gás natural, com concessionário, permissionário ou autorizado, segundo as normas da legislação específica. Inciso 23. Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista, com suas subsidiárias incontroladas, para aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 24. Para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. Inciso 25. Da contratação realizada por instituição específica e tecnológica ou agência de fomento para transferência de tecnologia e para licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida. Inciso 26. Na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração direta, para a prestação de serviços públicos, de forma associada nos termos do autorizado em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Inciso 27. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos, urbanos, recicláveis e reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas, formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda e conhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Inciso 28. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especial designada pela autoridade máxima do órgão. Inciso 29. Na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente fortificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor, ou executante e ratificadas pelo comandante da força. Inciso 30. Na contratação de instituição, organização pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural, no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituída por lei federal. Inciso 31. Na contratações visando ao cumprimento do disposto no artigo 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais da contratação dela constantes. Inciso 32. Na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, no âmbito da Lei 8.080, de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Inciso 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano, a produção de alimentos para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Inciso 34. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por fundação ou regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação, em projeto de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, estímulo à inovação, inclusive por gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos do inciso 32 deste artigo, e que tenha sido criada para este fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Inciso 35. Para a construção, a ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde configurada a situação
de grave e iminente risco à segurança pública. Parágrafo 1º. Os percentuais referidos no inciso 1 e 2 do caput deste artigo serão 20% para compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedades de economia mista, empresas públicas e por autarquia ou fundações qualificadas na forma da lei, como agências executivas. Parágrafo 2º. O limite temporal de criação do órgão ou entidade que integre a administração pública estabelecido no inciso 8 do caput deste artigo não se aplica aos órgãos ou entidades que produzam produtos estratégicos para o SUS, no âmbito da Lei 8.080, de setembro de 1990, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS. Parágrafo 3º. A hipótese de dispensa prevista no inciso 21 do caput, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituído em regulamentação específica. Parágrafo 4º. Não se aplica a vedação prevista no inciso 1 do caput do artigo 9, hipótese prevista no inciso 21 do caput. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial. Inciso 1. Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, ou a obra ou o serviço pelo sindicato, federação ou confederação patronal, ou ainda pelas entidades equivalentes. Inciso 2. Para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Inciso 3. Para a contratação de profissional de qualquer setor artístico diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com as atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese deste artigo, em qualquer dos casos de dispensa, ser comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à fazenda pública, o fornecedor ou o prestador de serviços, e o agente público responsável sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Artigo 26. As dispensas previstas nos parágrafos 2º e 4º do artigo 17 e no inciso 3º e seguintes do artigo 24, as situações de inexigibilidade referidas no artigo 25 necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do artigo 8º desta lei deverão ser comunicados dentro de 3 dias. A autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 dias, como condição para a eficácia dos atos. Parágrafo único. O processo de dispensa de inexigibilidade ou de retardamento previsto neste será instruído no que couber com os seguintes elementos. 1. Caracterização da situação emergencial calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança que justifique a dispensa quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor ou executante. Inciso 3. Justificativa de preço. Inciso 4. Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. Seção 2 da habilitação. Artigo 27. Para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista. Inciso 5. Cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 28.
A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em cédula de identidade, registro comercial, no caso de empresa individual. Inciso 3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Inciso 4. Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício. Inciso 5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira, em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. Artigo 29. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro geral de contribuintes. Inciso 2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. Inciso 3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei. Inciso 4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de serviço, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. Inciso 5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa nos termos do título 7A da Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á: inciso 1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente. Inciso 2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade, pertinente e compatível com características, quantidades e prazos com objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como de qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que responsabilizará pelos trabalhos. Inciso 3. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para cumprimento das obrigações objeto da licitação. Inciso 4. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Parágrafo 1º. A comprovação de aptidão referida no inciso 2 do caput deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, limitadas às exigências a: inciso 1. Capacitação técnico-profissional, comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedada as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos. Parágrafo 2º. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo mencionadas no parágrafo anterior serão definidas no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. Sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Parágrafo 4º. Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 5º.
é vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão, com limitações de tempo ou de época, ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nessa lei, que inibam a participação na licitação. Parágrafo 6º. As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas cabíveis, vedada as exigências de propriedade e localização prévia. No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre a análise dos preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. Parágrafo 9. Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais. Parágrafo 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade tecnológica operacional de que trata o inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Artigo 31. A documentação relativa à qualificação econômica financeira limitar-se-á a, inciso 1, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando encerrado há mais de 3 meses da data da apresentação da proposta. Inciso 2. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Inciso 3. Garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no caput e parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, limitada a 1% do valor estimado do objeto da contratação. Parágrafo 1º. A exigência de índices limitar-se-á a demonstração da capacidade financeira do licitante, com vistas aos compromissos que terá que assumir, caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índice de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 2º. A administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer o instrumento convocatório da licitação e a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no parágrafo 1º do artigo 56 desta lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação econômica financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. Parágrafo 3º. O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo anterior não poderá exceder a 10% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. Parágrafo 4º. Poderá ser exigida ainda a relação dos compromissos assumidos pelo licitante, que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação. Parágrafo 5. A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação, que tenha dado início ao certame licitatório,
vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para correta avaliação da situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. Artigo 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão de empresa oficial. Parágrafo 1º. A documentação de que se tratam os artigos 28 a 31 desta lei poderá ser dispensada no todo ou em parte nos casos de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilão. Parágrafo 2º. O certificado de registro cadastral a que se refere o parágrafo 1º do artigo 36 substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31, quanto às informações disponibilizadas em sistema informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar sob penalidades legais a superveniência de fato impeditivo da habilitação. Parágrafo 3º. A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitida por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Parágrafo 4º. As empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível, atenderão nas licitações internacionais às exigências dos parágrafos anteriores mediante documentos equivalentes autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e responder administrativa e ou judicialmente. Parágrafo 5º. Não se exigirá, para a habilitação de que trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado com os seus elementos constitutivos limitados ao valor do custo efetivo da produção gráfica da documentação fornecida. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 4º desse artigo, no parágrafo 1º do artigo 33 e no parágrafo 2º do artigo 55, não se aplica às licitações internacionais para aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido pelo organismo financeiro internacional, de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que, para este caso, tenha havido prévia autorização do chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior. Parágrafo 7º. A documentação de que tratam os artigos 21 ao 31 e este artigo poderá ser dispensada nos termos do regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou até o valor previsto na linha A do inciso 2 do caput do artigo 23. Artigo 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio, que deverá atender às condições de liderança obrigatoriamente fixadas no edital. Inciso 3. Apresentação de documentos exigidos nos artigos 28 a 31 desta lei, por parte de cada consorciado, admitindo-se para efeito da qualificação técnica o somatório dos quantitativos de cada consorciado, e para efeito da qualificação econômica e financeira o somatório dos valores de cada consorciado na proporção de sua respectiva participação, podendo a administração estabelecer para o consórcio um acréscimo de até 30% dos valores exigidos para licitante individual, inexigível esse acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas empresas, assim definidas em lei. Inciso 4. Impedimento de participação da empresa consorciada na mesma licitação, através de mais de um consórcio ou isoladamente. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase da licitação quanto na fase da execução do contrato. Parágrafo 1º. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras,
a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, observado o disposto no inciso 2 deste artigo. Parágrafo 2º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso deste artigo. Seção 3 dos registros cadastrais. Artigo 34. Para fins desta lei, os órgãos e entidades da administração pública que realizem frequentemente licitações manterão registros cadastrais para efeito de habilitação, na forma regulamentar, válidos por no máximo 1 ano. Parágrafo 1º. O registro cadastral deverá ser amplamente divulgado e deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsável a proceder no mínimo anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, a chamamento público para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. Parágrafo 2º. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Artigo 35. Ao requerer inscrição no cadastro ou atualização deste, a qualquer tempo, o interessado fornecerá os elementos necessários à satisfação das exigências do artigo 27 desta lei. Artigo 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação, relacionada nos artigos 30 e 31 desta lei. Parágrafo 1º. Aos inscritos será fornecido certificado renovável sempre que atualizarem o registro. Parágrafo 2º. A atuação do licitante no cumprimento de obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral. Artigo 37. A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito que deixar de satisfazer as exigências do artigo 27 desta lei, ou as estabelecidas para a classificação cadastral. Seção 4 do procedimento e julgamento. Artigo 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, podendo a autorização respectiva a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente. Inciso 1. Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 2. Comprovante das publicações do edital resumido, na forma do artigo 21 desta lei, ou da entrega do convite. Inciso 3. Ato de designação da comissão de licitação do leiloeiro administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite. Inciso 4. Original das propostas e dos documentos que as instruírem. Inciso 5. Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora. Inciso 6. Pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade. Inciso 7. Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua homologação. Inciso 8. Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões. Inciso 9. Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for o caso fundamentado circunstanciadamente. Inciso 10. Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. Inciso 11. Outros comprovantes de publicações. Inciso 12. Demais documentos relativos à licitação. Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou reajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Artigo 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 vezes o limite previsto no artigo 23, inciso 1, alínea C, desta lei, o processo licitatório será iniciado obrigatoriamente com uma audiência pública concedida pela autoridade responsável
com antecedência mínima de 15 dias úteis da data prevista para a publicação do edital, divulgada com antecedência mínima de 10 dias úteis de sua realização, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, a qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a se manifestar todos os interessados. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se licitações simultâneas aquelas com os objetos similares e com realização prevista para intervalos não superiores a 30 dias, e licitações sucessivas aquelas em que, também com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data anterior a 120 dias após o término do contrato resultante da licitação antecedente. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade ou regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para o recebimento da documentação e proposta, bem como para o início da abertura dos envelopes. Indicará obrigatoriamente o seguinte: inciso 1. Objeto da licitação em descrição sucinta e clara. Inciso 2. Prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos como previsto no artigo 64 desta lei, para execução do contrato e para entrega de objeto da licitação. Inciso 3. Sanções para o caso de inadimplemento. Inciso 4. Local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico. Inciso 5. Se há projeto executivo disponível na data de publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido. Inciso 6. Condições para a participação na licitação em conformidade com os artigos 27 a 31 desta lei e forma de apresentação das propostas. Inciso 7. Critério para julgamento com disposições claras e parâmetros objetivos. Inciso 8. Locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância, em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e as condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto. Inciso 9. Condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso de licitações internacionais. Inciso 10. O critério de aceitabilidade dos preços, unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preço de referência, ressalvados os dispostos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 48. Inciso 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela. Inciso 13º. Limites para pagamento de instalação e mobilização, para execução de obras ou serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefa. Inciso 14º. Condições de pagamento, prevendo a linha prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. A linha B. Cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros. A linha C. Critério de atualização financeira dos valores a serem pagos desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data de efetivo pagamento. A linha D. Compensações financeiras, penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais antecipações de pagamentos. A linha E. Exigência de seguros quando for o caso. Inciso 15. Instruções e normas para recursos previstos nesta lei. Inciso 16. Condições de recebimento do objeto de licitação. 17. Outras indicações específicas ou peculiares da licitação. Parágrafo 1º. O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação e dele extraindo-se cópias integrais
ou resumidas para sua divulgação em fornecimento aos interessados. Parágrafo 2º. Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante. Inciso 1. Projeto básico ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Inciso 2. Orçamento estimado em planilhas e quantitativos e preços unitários. Inciso 3. A minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Inciso 4. As especificações complementares e as normas da execução pertinentes à licitação. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização de obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada à emissão de documento de cobrança. Parágrafo 4º. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega até 30 dias da data prevista para a apresentação da proposta, poderão ser dispensadas. Inciso 1. O disposto no inciso 11 deste artigo. Inciso 2. A atualização financeira a que se refere a linha C do inciso 14º deste artigo corresponde ao período compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para pagamento, desde que não superior a 15 dias. Parágrafo 5º. A administração pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada um percentual mínimo de sua mão de obra, seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. Artigo 41. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido de 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízos da faculdade prevista no parágrafo 1º do artigo 113. Parágrafo 2º. Decair do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração, o licitante que não fizer até 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomadas de preço ou concurso ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam este edital, hipótese em que tal comunicação não tenha efeito de recurso. Parágrafo 3º. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar de processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão e a ela pertinente. Parágrafo 4º. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes. Artigo 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for emitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o poderá fazer o licitante brasileiro. Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude da licitação de que trata o parágrafo anterior, será efetuado em moeda brasileira. A taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto à operação final de venda. Parágrafo 5º. Para a realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens, com recursos provenientes de financiamento ou doação, oriundos de agência oficial,
de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil faça parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração, o qual poderá contemplar, além do preço, outros fatores de avaliação, desde que por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou da doação, o que também não conflitem com o princípio do julgamento objetivo e sejam um objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ratificado pela autoridade imediatamente superior. As cotações de todos os licitantes serão para entrega no mesmo local destino. Artigo 43. Licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos. Inciso 1. Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes e sua apreciação. Inciso 2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. Inciso 3. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa, ou após o julgamento dos recursos interpostos. Inciso 4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes do mercado, ou fixados por órgão oficial competente, ou ainda com os constantes do sistema de registro de preços, os quais deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo a desclassificação das propostas desconformes ou incompatíveis. Inciso 5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. Inciso 6. Deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Parágrafo 1º. A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 2º. Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela comissão. Parágrafo 3º. É facultada à comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo aplica-se à concorrência, e nem que couber ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. Parágrafo 5º. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe desclassificá-los por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos sobrevenientes ou só conhecidos após o julgamento. Parágrafo 6º. Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela comissão. Artigo 44. No julgamento das propostas, a comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos por lei. Parágrafo 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado que possa, ainda que indiretamente, ilidir o princípio da igualdade entre os licitantes. Parágrafo 2º. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital ou no convite, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem em preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. Parágrafo 3º. Não se admitirá a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários do mercado, acrescido dos respectivos encargos, ainda que o fato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior aplica-se também às propostas que incluam mão de obra estrangeira ou importações de qualquer natureza. Artigo 45. O julgamento das propostas será objeto, devendo a comissão de licitação ou responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório, de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelo licitante e pelos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Para efeito desse artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade de concurso. Inciso 1. A de menor preço, quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital o convite e ofertar ao menor preço. Inciso 2. O de melhor técnica. Inciso 3. O de técnica e preço. Inciso 4. O de maior lance ou oferta, nos casos de alienação de bens ou concessão de direito real de uso. Parágrafo 2º. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º desta lei, a classificação se fará obrigatoriamente por sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. Parágrafo 3º. No caso de licitação do tipo menor preço, entre os licitantes considerados qualificados, a classificação se dará pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo no caso de empate exclusivamente o critério previsto no parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Para contratação de bens e serviços de informática, a administração observará o disposto no artigo 3º, levando em conta os fatores especificados no parágrafo 2º e adotando obrigatoriamente o tipo de licitação técnico e preço, permitindo o emprego de outro tipo de licitação nos casos indicados em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 5º. É vedada a utilização de outros tipos de licitação nos previstos neste artigo. Parágrafo 6º. Na hipótese prevista no artigo 23, parágrafo 7º, serão selecionadas tantas propostas quanto necessárias que se atinjam a quantidade demandada na licitação. Artigo 46. Os tipos de licitação, melhor técnica ou técnica e preço, serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral, e em particular para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Parágrafo 1º. Nas licitações do tipo melhor técnica, será adotado o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocatório, o qual fixará o preço máximo que a administração se propõe a pagar. Inciso 1. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas exclusivamente dos licitantes, previamente qualificados, e feita então a avaliação e classificação dessas propostas, de acordo com os critérios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no instrumento convocatório, e que considerem a capacitação e a experiência do proponente, a qualidade técnica da proposta, compreendendo metodologia, organização, tecnologias e recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificação das equipes técnicas a serem mobilizadas para sua execução. Inciso 2º. Uma vez qualificadas as propostas técnicas, proceder-se-á à abertura das propostas de preço dos licitantes que tenham atingido a valorização mínima estabelecida no instrumento convocatório e a negociação das condições propostas com o proponente melhor qualificada, com base nos orçamentos detalhados e apresentados e respectivos preços unitários, tendo como referência o limite representado pela proposta de menor preço entre os licitantes que obtiveram a valorização mínima. Inciso 3. No caso de impasse na negociação anterior, procedimento idêntico será adotado sucessivamente
com os demais proponentes, pela ordem de classificação, até a consecução de acordo para a contratação. Inciso 4. As propostas de preços serão devolvidas intactas aos licitantes que não forem preliminarmente habilitados ou que não obtiverem a valorização mínima estabelecida para a proposta técnica. Parágrafo 2º. Nas licitações do tipo técnica e preço, será adotado adicionalmente ao inciso 1 do parágrafo anterior o seguinte procedimento, claramente explicitado no instrumento convocatório. Inciso 1. Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, de acordo com critérios objetivos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Inciso 2. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações das propostas técnicas e de preço, de acordo com os pesos pré-estabelecidos no instrumento convocatório. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, os tipos de licitação previstos neste artigo poderão ser adotados por autorização expressa e mediante justificativa circunstanciada na maior autoridade da administração promotora, constante do ato convocatório, para fornecimento de bens e execução de obras ou prestação de serviços de grande vulto majoritariamente, dependentes de tecnologia nitidamente sofisticada e do domínio restrito, atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação, nos casos em que o objeto pretendido admitir soluções alternativas e variações de execução, com repercussões significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, concretamente mensuráveis, e essas puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, na conformidade dos critérios objetivamente fixados por ato convocatório. Artigo 47. Nas licitações para execução de obras e serviços, quando for adotada a modalidade de execução de empreitada por preço global, a administração deverá fornecer obrigatoriamente, junto com o edital, todos os elementos e informações necessários para que os licitantes possam elaborar suas propostas de preço com total e completo conhecimento do objeto da licitação. Artigo 48. Serão classificadas, inciso 1, as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação. Inciso 2. Propostas com valor global superior ao limite estabelecido, ou com preço manifestadamente inexequíveis. Assim, considerados aqueles que não venham a ter demonstrado a sua fiabilidade através da documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. Condições essas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação. Parágrafo 1º. Para os efeitos do disposto no inciso 2 deste artigo, consideram-se manifestadamente inexequíveis, no caso de licitações de menor preço, para obras e serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferior a 70% do menor dos seguintes valores. A linha A. A média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% do valor orçado pela administração ou, a linha B, valor orçado pela administração. Parágrafo 2º. Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior, cujo valor global da proposta for inferior a 80% do menor valor a que se referem as alíneas A e B, será exigida para a assinatura do contrato prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do artigo 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. Parágrafo 3º. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de propostas escoimadas das causas referidas neste artigo, facultada no limite de convite a redução deste prazo para 3 dias úteis. Artigo 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. Parágrafo 1º. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo 2º. A nulidade do procedimento licitatório induz do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 desta lei. Parágrafo 3º. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo e seus parágrafos aplica-se aos atos do procedimento de dispensa e inexigibilidade de licitação. Artigo 50. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao processo licitatório sob pena de nulidade. Artigo 51. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou cancelamento e as propostas serão processadas e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da administração, responsáveis pela licitação. Parágrafo 1º. No caso de convite, a comissão de licitação, excepcionalmente nas pequenas unidades administrativas, em face da exiguidade de pessoa disponível, poderá ser substituída por servidor formalmente designado pela autoridade competente. Parágrafo 2º. A comissão para julgamento dos pedidos de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento será integrada por profissionais legalmente habilitados, no caso de obras, serviços ou aquisição de equipamentos. Parágrafo 3º. Os membros das comissões de licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que tiver sido tomada a decisão. Parágrafo 4º. A investidura dos membros das comissões permanentes não excederá a 1 ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período subsequente. Parágrafo 5º. No caso de concurso, o julgamento será feito por comissão especial, integrada por pessoas de reputação ilibada e reconhecido conhecimento da matéria em exame, servidores públicos ou não. Artigo 52. O concurso a que se refere o parágrafo 4º do artigo 22 desta lei deve ser precedido de regulamento próprio a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. Parágrafo 1º. O regulamento deverá indicar, inciso 1, a qualificação exigida dos participantes, inciso 2, as diretrizes e a forma de apresentação do trabalho, inciso 3, as condições de realização do concurso e os prêmios a serem concedidos. Parágrafo 2º. Em se tratando de projeto, o vencedor deverá autorizar a administração a executá-lo, quando julgar conveniente. Artigo 53. O leilão pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela administração, procedendo-se na forma da legislação pertinente. Parágrafo 1º. Todo bem a ser leiloado será previamente avaliado pela administração para fixação do preço mínimo de arrematação. Parágrafo 2º. Os bens arrematados serão pagos à vista ou no percentual estabelecido no edital, não inferior a 5%, e após a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilão, imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigará ao pagamento do restante no prazo estipulado no edital de convocação, sob pena de perder em favor da administração o valor recolhido. Parágrafo 3º. Nos leilões internacionais, o pagamento da parcela à vista poderá ser feito em até 24 horas. Parágrafo 4º. O edital de leilão deve ser amplamente divulgado, principalmente no município em que se realizará. Capítulo 3 dos contratos. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Aplicam-se-lhes subspletivamente os princípios da teoria geral dos contratos às disposições de direito privado. Parágrafo 1º. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Parágrafo 2º. Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação devem atender aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: inciso 1. O objeto e seus elementos característicos. Inciso 2. O regime de execução ou a forma de fornecimento. Inciso 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, database e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento e as obrigações e a do efetivo pagamento. Inciso 4. Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso. Inciso 5. O crédito pelo qual correrá a despesa com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica. Inciso 6. As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas. Inciso 7. Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas. Inciso 8. Os casos de rescisão. Inciso 9. O reconhecimento dos direitos da administração, em caso de rescisão administrativa, prevista no artigo 77 desta lei. Inciso 10. As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso. Inciso 11. A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor. Inciso 12. A legislação aplicável à execução do contrato, especialmente aos casos omissos. Inciso 13. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados pela administração pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o fórum da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no parágrafo 6º do artigo 32 desta lei. Parágrafo 3º. No ato da liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização de tributos da União, Estado ou município as características e os valores pagos, segundo o disposto no artigo 63 da Lei 4.320. Artigo 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que é prevista no instrumento convocatório, deverá ser exigida a prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. Parágrafo 1º. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia. Inciso 1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. Inciso 2. Seguro-garantia. Inciso 3. Fiança bancária. Parágrafo 2º. A garantia que se refere ao caput deste artigo não excederá a 5% do valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, ressalvado o previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 3º.
Para obras, serviços e fornecimento de grande vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente. O limite de garantia previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até 10% do valor contratado. Parágrafo 4º. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e quando em dinheiro atualizada monetariamente. Parágrafo 5º. Nos casos dos contratos que importem a entrega de bens pela administração, dos quais o contratado fica depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o valor desses bens. Artigo 57. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quando aos relativos. Inciso 1. Aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração, e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório. Inciso 2. A prestação de serviços a ser executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a 60 meses. Inciso 4. Ao aluguel de equipamentos e a utilização de programas de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de 48 meses, após o início da vigência do contrato. Inciso 5. As hipóteses previstas nos incisos 9, 19, 28 e 31 do artigo 24, cujos contratos poderão ter vigência por até 120 meses, caso haja interesse da administração. Parágrafo 1º. Os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato, e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo. Inciso 1. Alteração do projeto ou especificações pela administração. Inciso 2. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato. Inciso 3. Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da administração. Inciso 4. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta lei. Inciso 5. Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela administração em documento contemporâneo à sua ocorrência. Inciso 6. Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos, de que resulte diretamente impedimento ou retardamento da execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. Parágrafo 2º. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. Parágrafo 3º. É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. Parágrafo 4º. Em caráter excepcional e devidamente justificado, e mediante autorização da autoridade superior, o prazo em que trata o inciso 2 do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até 12 meses. Artigo 58. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração em relação a eles a prerrogativa de: inciso 1. Modificá-los unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. Inciso 2. Rescindi-los unilateralmente, nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. Inciso 3. Fiscalizar-lhes a execução. Inciso 4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste. Inciso 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado,
bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Parágrafo 1º. As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1 deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. Artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstruir os já produzidos. Parágrafo único. A nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado, pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Seção 2 da formalização dos contratos. Artigo 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5%, do limite estabelecido no artigo 23, inciso 2, alínea A, desta lei, feitas em regime de adiantamento. Artigo 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo da licitação, da dispensa e da inexigibilidade, a sujeição dos contratantes às normas desta lei e às cláusulas contratuais. Parágrafo único. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia. Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no artigo 26 desta lei. Artigo 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais, em que a administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço. Parágrafo 1º. A minuta do futuro contrato integrará sempre o edital ou ato convocatório da licitação. Parágrafo 2º. Em carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, ordem de execução de serviço ou outros instrumentos hábeis, aplica-se no que couber ou disposto no artigo 55 desta lei. Parágrafo 3º. Aplica-se o disposto nos artigos 55 e 58 a 61 desta lei e demais normas gerais no que couber. Inciso 1. Aos contratos de seguro, de financiamento, de locação, em que o poder público seja locatário e os demais cujo conteúdo seja regido predominantemente por norma de direito privado. Inciso 2. Aos contratos em que a administração for parte, como usuária do serviço público. Parágrafo 4º. É dispensável o termo de contrato e facultada a substituição prévia neste artigo, a critério da administração, e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, nos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica. Artigo 63. É permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatório, e a qualquer interessado a obtenção de cópia autenticada, mediante o pagamento de emolumentos devidos.
Artigo 64. A administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de recair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta lei. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra um motivo justificado aceito pela administração. Parágrafo 2º. É facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quando os preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo 81 desta lei. Parágrafo 3º. Decorridos 60 dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Seção 3 da alteração dos contratos. Artigo 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Inciso 1. Unilateralmente pela administração. Alínea A. Quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Alínea B. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto nos limites permitidos por esta lei. Inciso 2. Por acordo das partes. Alínea A. Quando conveniente a substituição da garantia de execução. Alínea B. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. Alínea C. Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação, de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Alínea D. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando alha econômica extraordinária e extracontratual. Parágrafo 1º. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento até o limite de 50% para seus acréscimos. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior salvo. Inciso 2. As supressões resultantes do acordo celebrado entre os contratantes. Parágrafo 3º. Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para as obras ou serviços, estes serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. No caso de supressão de obras, bens e serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, estes deverão ser pagos pela administração, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
Parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 6º. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Parágrafo 8º. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrente das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração do aditamento. Seção 4 da execução dos contratos. Artigo 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avançadas e as normas desta lei, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução, total ou parcial. Artigo 66-A. As empresas enquadradas no inciso 5 do parágrafo 2º e no inciso 2º do artigo 5º e do artigo 3º desta lei deverão cumprir durante todo o período de execução do contrato a reserva de cargos previstas em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislação. Parágrafo único. Cabe à administração fiscalizar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade nos serviços e nos ambientes de trabalho. Artigo 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros, para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes à sua atribuição. Parágrafo 1º. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Parágrafo 2º. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. Artigo 68. O contrato deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. Artigo 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados. Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Parágrafo 2º. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do artigo 31 da Lei 8.212. Artigo 72. O contratado da execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido, em cada caso pela administração. Artigo 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido.
Inciso 1. Em se tratando de obras e serviços. A linha A. Provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 dias na comunicação escrita do contratado. A linha B. Definitivamente pelo servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta lei. Inciso 2. Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos. A linha A, provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação. A linha B, definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. Parágrafo 1º. Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado e nos demais mediante recibo. Parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere a linha B, no inciso 1 deste artigo, não poderá ser superior a 90 dias, salvo em casos excepcionais devidamente justificados e previstos no edital. Parágrafo 4º. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedido dentro do prazo fixados, reputar-se-á como realizados desde que comunicados à administração nos 15 dias anteriores à exaustão dos mesmos. Artigo 74. Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos. Inciso 1. Gêneros perecíveis e alimentação preparada. Inciso 2. Serviços profissionais. Inciso 3. Obras e serviços de valor até o previsto no artigo 23, inciso 2, a linha A, desta lei, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo. Artigo 75. Salvo disposições em contrário constantes do edital, do convite ou do termo normativo, os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado. Artigo 76. A administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o contrato. Seção 5. Da inexecução e da rescisão dos contratos. Artigo 77. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Artigo 78. Constitui motivo para a rescisão do contrato. Inciso 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Inciso 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Inciso 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Inciso 4. O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento. Inciso 5. A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa e prévia comunicação à administração. Inciso 6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem ou a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão, incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Inciso 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. Inciso 8. O cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do parágrafo 1º do artigo 67 desta lei. Inciso 9. A decretação de falência e a instauração de insolvência civil. Inciso 10. A dissolução da sociedade e o falecimento do contratado.
Inciso 11. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Inciso 12. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa, a que está subordinado o contratante, e exaradas no processo administrativo, a que se refere o contrato. Inciso 13. A supressão, por parte da administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º do artigo 65 desta lei. Inciso 14. A suspensão e a execução por ordem escrita da administração por prazo superior a 120 dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetida suspensão que totalize o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização, pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação. Inciso 15. O atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou parcela destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação. Inciso 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obras, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais, especificadas no projeto. Inciso 17. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. Inciso 18. Descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 79. A rescisão do contrato poderá ser: inciso 1. Determinada por ato unilateral e escrito da administração, nos casos enumerados nos incisos 1 a 12 e 17 do artigo anterior. Inciso 2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a administração. Inciso 3. Judicial nos termos da legislação. Parágrafo 1º. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Parágrafo 2º. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos 12 e 17 do artigo anterior, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito à devolução da garantia, inciso 2, e pagamentos devidos pela execução do contrato até a presente data da rescisão. Inciso 3. Pagamento de custo de tal desmobilização. Parágrafo 5º. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo. Artigo 80. A rescisão de que trata o inciso 1 do artigo anterior acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das sanções previstas nesta lei. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontra, por ato próprio da administração. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, necessária a continuidade na forma do inciso 5 do artigo 58 desta lei. Inciso 3. Execução de garantia contratual para ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. Incisos 4. Retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Parágrafo 1º. A aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 desse artigo
fica a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Parágrafo 2º. É permitido à administração, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades de serviços essenciais. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2º deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado competente, ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso. Parágrafo 4º. A rescisão de que trata o inciso 4º do artigo anterior permite à administração, a seu critério, aplicar a medida prevista no inciso 1 deste artigo. Capítulo 4 das sanções administrativas e da tutela judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64, parágrafo 2º desta lei, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço. Artigo 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos desta lei, ou visando a frustrar os objetivos da licitação, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei e nos regulamentos próprios, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que seu ato ensejar. Artigo 83. Os crimes definidos nesta lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus atores quando servidores públicos, além das sanções penais, a perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Artigo 84. Considera-se servidor público, para fins desta lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou emprego público. Parágrafo 1º. Equipara-se a servidor público, para os fins desta lei, quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, assim consideradas, além das fundações e empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle direto ou indireto do poder público. Parágrafo 2º. A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em um órgão da administração direta, autárquica, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Artigo 85. As infrações penais previstas nesta lei pertinem às licitações e aos contratos celebrados pela União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e quaisquer outras entidades sob seu controle direto ou indireto. Seção 2 das sanções administrativas. Artigo 86. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Parágrafo 1º. A multa a que alude este artigo não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nessa lei. Parágrafo 2º. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do respectivo contratado. Parágrafo 3º. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, seja a administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Artigo 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao seu contratado as seguintes sanções. Inciso 1. Advertência. Inciso 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. Inciso 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. Parágrafo 1º. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá ao contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada judicialmente. Parágrafo 2º. As sanções previstas no inciso 1, 3, 4 deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 3º. A sanção estabelecida no inciso 4 deste artigo é de competência exclusiva do Ministro do Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo no prazo de 10 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 anos de sua aplicação. Artigo 88. As sanções previstas nos incisos 3 e 4 do artigo anterior poderão também ser aplicadas às empresas e aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta lei, 1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem por meios dolosos fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação. 3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de seus atos ilícitos praticados. Seção 3. Dos crimes e das penas. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena, detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contato com o poder público. Artigo 90. Frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente ou caráter competitivo do processo licitatório, com o intuito de obter para si ou para outro vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Artigo 91. Patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a quaisquer modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor do adjudicatário, durante a execução dos contratos celebrados com o poder público, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação e nos respectivos instrumentos contratuais, ou ainda pagar fatura com preterição da ordem cronológica e sua exigibilidade, observando o disposto no artigo 121 desta lei. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, obtém vantagem indevida ou se beneficia injustamente das modificações ou prorrogações contratuais. Artigo 93. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 94. Defasar sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de defasá-lo, pena, detenção de 2 anos a 3 anos e multa. Artigo 95. Afastar ou a procura, afastar licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa, além de pena correspondente à violência. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se abstém ou desiste de licitar em razão de vantagem oferecida. Artigo 96. Fraudar em prejuízo à fazenda pública, licitação instaurada para aquisição ou venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente. 1. Elevando arbitrariamente os preços. 2. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. 3. Entregando uma mercadoria por outra. 4. Alterando substância, qualidade ou quantidade da mercadoria oferecida. 5. Tornando por qualquer modo injustamente mais onerosa a proposta ou execução do contrato. Pena, detenção de 3 a 6 anos e multa. Artigo 97.
admitir a licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a administração. Artigo 98. Obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 99. A pena de multa combinada nos artigos 89 a 98 desta lei consiste no pagamento de quantia fixada na sentença, recalculada em índice percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. Parágrafo 1º. Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2%, nem superiores a 5%, no valor do contrato licitado, ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de licitação. Parágrafo 2º. O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. Seção 4 do Processo e do Procedimento Judicial. Artigo 100. Os crimes definidos nessa lei são de ação penal pública incondicionada, cabendo ao Ministério Público promover. Artigo 101. Qualquer pessoa poderá provocar, para os efeitos desta lei, a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Parágrafo único. Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade reduzi-la a termo, assinado pelo apresentante por 2 testemunhas. Artigo 102. Quando em autos ou documentos de que conhecerem os magistrados, os membros dos tribunais ou conselhos de contas, ou os titulares dos órgãos integrantes do sistema de controle interno de qualquer dos poderes, verificarem a existência dos crimes definidos nesta lei, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 103. Será admitida ação penal privada subsidiária da pública, se esta não for ajuizada no prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 29 e 30 do Código de Processo Penal. Artigo 104. Recebida a denúncia e citado o réu, terá este o prazo de 10 dias para apresentação de defesa escrita, contando da data do seu interrogatório, podendo juntar documentos, arrolar as testemunhas e tiver um número não superior a 5, indicar as demais provas para que pretenda produzir. Artigo 105. Ouvidas as testemunhas da acusação e da defesa e praticadas diligências instrutórias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-á sucessivamente o prazo de 5 dias a cada parte para alegações finais. Artigo 106. Decorrido este prazo e concluso os autos dentro de 24 horas, terá o juiz 10 dias para proferir a sentença. Artigo 107. Da sentença cabe apelação, interponível no prazo de 5 dias. Artigo 108. Do processo e julgamento das infrações penais definidas nesta lei, assim como nos recursos e nas execuções que lhe digam respeito, aplicar-se-á subsidiariamente o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal. Capítulo 5 dos recursos administrativos. Artigo 109. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem: inciso 1. Recurso no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação, do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: alínea A. Habilitação ou inabilitação do licitante. Linha B. Julgamento das propostas. Alínea C. Anulação ou revogação da licitação. Alínea D. Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Alínea E. Rescisão do contrato a que se refere o inciso 1 do artigo 79 desta lei. Alínea F. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. Inciso 2. Representação no prazo de 5 dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico. Inciso 3. Pedido de reconsideração de decisão de ministro do Estado ou secretário estadual ou municipal, conforme o caso, na hipótese do parágrafo 4º, artigo 87 desta lei, no prazo de 10 dias úteis da intimação do ato.
Parágrafo 1º. A intimação dos atos referidos no inciso 1, alíneas A, B, C e E, deste artigo, excluídos os relativos à advertência e multa de mora, e no inciso 3, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos previstos na alínea A e B, se presentes os pressupostos dos licitantes, no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. Parágrafo 2º. O recurso previsto nas alíneas A e B do inciso 1 deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. Parágrafo 3º. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 dias úteis. Parágrafo 4º. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 dias úteis, contado recebendo recurso sob pena de responsabilidade. Parágrafo 5º. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. Parágrafo 6º. Em se tratando de licitação efetuadas na modalidade de carta-convite, os prazos estabelecidos nos incisos 1 e 2 e no parágrafo 3º deste artigo serão de 2 dias úteis. Capítulo 6. Disposições finais e transitórias. Artigo 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nessa lei, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o dia do vencimento, e considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente dispostos em contrário. Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou entidade. Artigo 111. A administração só poderá contratar, pagar, premiar, receber projeto ou serviço técnico especializado, desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração. Parágrafo único. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra. Artigo 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade pública, caberá ao órgão contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execução, fiscalização e pagamento. Parágrafo 1º. Os consórcios públicos poderão realizar licitação da qual, nos termos do edital, decorram contratos administrativos celebrados por órgãos ou entidades dos entes da federação, consorciados. Parágrafo 2º. É facultado à entidade interessada o acompanhamento da licitação e da execução do contrato. Artigo 113. O contrato das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados na administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno previsto. Parágrafo 1º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação desta lei, para os fins do disposto neste artigo. Parágrafo 2º. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para o exame, até o dia útil imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação, já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da administração interessada à adoção de medidas corretivas pertinentes
que, em função desses exames, lhes forem determinadas. Artigo 114. O sistema instituído nesta lei não impede a pré-qualificação dos licitantes nas concorrências, a ser procedida sempre que o objeto da licitação recomende análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Parágrafo 1º. A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. Parágrafo 2º. Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei, relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e análise de documentação. Artigo 115. Os órgãos da administração poderão expedir normas relativas aos procedimentos operacionais, a serem observados na execução das licitações, no âmbito de sua competência, observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo, após aprovação da autoridade competente, deverão ser publicadas na imprensa oficial. Artigo 116. Aplicam-se as disposições nesta lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres, celebrados por órgãos e entidades da administração. Parágrafo 1º. A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Inciso 1. Identificação do objeto a ser executado. Inciso 2. Metas a serem atingidas. Inciso 3. Etapas ou fases de execução. Inciso 4. Plano de aplicação dos recursos financeiros. Inciso 5. Cronograma de desembolso. Inciso 6. Previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das etapas ou fases programadas. Inciso 7. Se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que os recursos próprios para complementar a execução do objeto estão devidamente assegurados, salvo seu custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. Parágrafo 2º. Assinado o convênio, a entidade ou órgão repassador dará ciência do mesmo à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal respectiva. Parágrafo 3º. As parcelas do convênio serão liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes. Inciso 1. Quando não tiver havido comprovação de boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na forma de legislação aplicável, inclusive mediante procedimento de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da administração pública. Inciso 2. Quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da administração pública, nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio ou no inadimplemento do executor, com relação a outras cláusulas conveniadas básicas. Inciso 3. Quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo partícipe, repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. Parágrafo 4. Os saldos de convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verifica-se em prazos menores que 1 mês. As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do ajuste. Parágrafo 6º. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do convênio, acordo ou ajuste dos saldos financeiros remanescentes
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Artigo 117. As obras, serviços, compras e alienações realizadas pelos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta lei, e no que couber, nas 3 esferas administrativas. Artigo 118. Os Estados, o Distrito Federal, os municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta lei. Artigo 119. A sociedade de economia mista, empresas e fundações públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios devidamente publicados, ficando sujeitos às disposições desta lei. Parágrafo único. Os regulamentos a que se refere este artigo no âmbito da administração pública, após aprovados pela autoridade de nível superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. Artigo 120. Os valores fixados por esta lei poderão ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, observando como limite superior a variação geral dos preços do mercado no período. Artigo 121. O disposto nesta lei não se aplica às licitações instauradas e aos contratos assinados anteriormente à sua vigência, ressalvado o disposto no artigo 57 e nos parágrafos 1, 2, 8 do artigo 65, no inciso 15 do artigo 78, bem assim o disposto no caput do artigo 5º, com relação ao pagamento das obrigações na ordem cronológica, podendo esta ser observada, no prazo de 90 dias contados da vigência desta lei, separadamente para obrigações relativas aos contratos regidos por legislação anterior à Lei de 8.666. Parágrafo único. Os contratos relativos a imóveis do patrimônio da União continuam a reger-se pelas disposições do Decreto 9.760, com suas alterações e os relativos a operações de crédito interno e externo, celebrados pela União ou a concessão de garantia do Tesouro Nacional, continuam regidos pela lei pertinente, aplicando-se esta lei no que couber. Artigo 122. Nas concessões de linhas aéreas, observa-se procedimento licitatório específico a ser estabelecido no Código Brasileiro de Aeronáutica. Artigo 123. Em suas licitações e contratações administrativas, as repartições sediadas no exterior observarão as peculiaridades locais e os princípios básicos desta lei, na forma de regulamentação específica. Artigo 124. Aplicam-se às licitações e aos contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos nessa lei que não conflitem com a legislação específica sobre o assunto. Parágrafo único. As exigências contidas no inciso 2 a 4 do parágrafo 2º do artigo 7º serão dispensadas nas licitações para concessão de serviços, com execução prévia de obras em que não foram previstos desembolso por parte da administração pública concedente. Artigo 125. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 126. Revogam as disposições em contrário.